Tema de hoje, Allan Kardec, parte 1. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com Testação Espírita, segunda temporada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Kardec e também sobre as diferenças que existem entre espiritualismo e espiritismo, porque existem muitas confusões sobre isso e é importante a gente deixar bem claro o que cada uma das coisas é, para que as pessoas possam se localizar e entender um pouquinho qual é o papel de Allan Kardec na doutrina espírita, como ele, o que a figura dele representa para os espíritas, não como um profeta, nada disso, mas qual é a contribuição real que o Kardec tem dentro da codificação da doutrina espírita. Espero que vocês gostem e curta e compartilhe aí o nosso canal. Bom, a gente vai começar um pouquinho falando. Eu queria fazer uma breve biografia do Kardec, só para localizar as pessoas. Não é uma biografia super grande, mas é só para contextualizar a vida dele, da onde ele vem, para que as pessoas possam entender um pouquinho do Kardec antes da gente começar a discussão, tá? O Kardec não se chamava Allan Kardec, esse é um nome que ele adotou, né? Um nome que alguns espíritos falaram para ele que era um nome que ele teve em uma vida passada, mas o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, tá? Então, século XIX, em Lyon, na França. E Kardec era pedagogo e ele era um amante da ciência. Ele estava sempre envolvido nos ciclos científicos. Ele foi um discípulo do Pestalozzi, que é um grande educador, né? E na Suíça. E ele era considerado, acho que é uma coisa bem interessante da gente colocar, que o Kardec era considerado progressista ou um livre pensador. Ou seja, ele não era amarrado em questões dogmáticas ou essas questões, ele sempre foi adepto a uma reforma religiosa, tá? Então, ele escreveu 4 livros, desculpa, que a gente chama de Pentateuco. Ele também assim, ajudou a fundar a Revista Espírita, que também tem muita coisa, né, que é o trabalho das pesquisas dele, né? E ele escreveu em 1857 o Livro dos Espíritos, em 61 o Livro dos Médiuns, em 64 o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, tá? Então, só uma breve biografia de Kardec para as pessoas poderem entender um pouquinho quem foi o Kardec. Obras póstumas veio depois, né? Obras póstumas é uma compilação dos escritos de Kardec, textos que não tinham sido publicados, e aí eles fizeram, e aí isso formou os 5 livros, né? Mas não é a obra do Kardec no sentido dele ter escrito, mas também tem muito do que ele propagou aí, do que ele fez, tá? Então, assim, muitas pessoas confundem o que é espiritismo e espiritualismo. Então, eu gostaria de começar por esta parte, porque eu acho bastante importante a gente deixar claro para quem assiste a gente. Muitas pessoas vêm me perguntando: você é espírita kardecista? Você é espírita mesa branca? Então, eu acho que é legal a gente contextualizar cada uma dessas coisas, tá? Então, eu vou começar perguntando para o Sidney. Sidney, qual que é a diferença entre espiritualismo e espiritismo? Basicamente é isso, né? Apesar da gente ter esse apego emocional e proprietário com o Kardec, né, de chamar apenas o que está baseado na obra de Kardec de espiritismo, coisa que eu acho correto,
Mas para o leigo é uma questão semântica apenas, né? Uma questão que é menos importante. As religiões espiritualistas ou as doutrinas espiritualistas estão ligadas à evolução espiritual do ser humano, mas ela não tem o rigor científico nem filosófico para embasar os seus conceitos, as suas premissas. Acho até que, não sei se você vai falar disso, com o passar do tempo isso virou meio um discurso padrão, assim, né? Como excludente até. Tipo, eu sou kardecista, então o que não é kardecista não é bom. Como se isso fosse um atestado de qualidade, né? Todas as igrejas passaram por isso, né? O judaísmo passou por isso, as igrejas pentecostais se baseiam nisso, de essa é minha turma, o que não é da minha turma não me serve, né? Eu dispenso esse pensamento porque eu acho que é só uma escolha, não é necessariamente bom ou ruim, né? Só é diferente. Acho até que outras doutrinas espiritualistas têm coisas boas. Se serve para você, se está fazendo algum efeito prático na sua vida, não apenas educacional, para mim é válido. Eu escolhi o Espiritismo porque entendo que ele é embasado em conceitos que eu acredito. Não sei se você vai falar sobre isso, mas toda a obra original, né, seja o Alcorão, seja o Pentateuco, seja a Bíblia, todos eles são contestados. Normalmente contestado por quem não entende, ou por quem não estudou, né? Se você olhar o contexto histórico, ou o que os historiadores dizem sobre cada um dos livros existentes, é sempre a mesma história. A tradução não é exatamente isso, é uma compilação de livros que está sendo levada como premissa, mas na verdade, naquela época, o contexto histórico era diferente. Todo mundo tem esse argumento. Eu acho uma questão menor também. A obra na qual você baseia o seu estudo, ela não é menos legítima porque foi escrita pelo Kardec, que foi escrita por qualquer outro líder, né? É um conceito, é um pensamento. Você segue aquele que melhor te agrada. Alexandre, acho que quer falar. Não sei se eu respondi de acordo, né? Eu respondi de acordo com o que eu penso, mas não sei se... Só quero complementar a fala do Sidney para deixar uma coisa bastante distinta, né? O espiritismo é espiritualista, mas o espiritualismo não é espírita. Então, são coisas completamente diferentes, né? Então, o espírita e espiritismo é tudo que está relacionado à doutrina de Kardec. Espiritualismo são todas as doutrinas, religiões, seitas, seja o que for, que acredita na vida após a morte. Né? Então, acreditou que tem alguma coisa além desse plano, é espiritualista. Portanto, os espíritas, por definição, são espiritualistas. Mas, de acordo com, né, a codificação, Kardec definiu justamente espírita e espiritismo para designar o público que segue a doutrina, né? Na concepção assim, da palavra espiritualismo é tudo aquilo que se opõe ao materialismo, tá? Então, qualquer doutrina que acredite que a matéria que o espírito tem uma continuidade, é considerada espiritualista, tá? Dentro desta linha, a gente tem todas as doutrinas cristãs que a gente conhece e também não cristãs. Por exemplo,
é interessante que eu estava vendo que o judaísmo ele tem uma outra visão sobre isso. Então, depois a gente tem que, se a gente for um dia discutir, o judaísmo tem uma questão um pouco diferente, mas dentro dessa linha espiritualista estão os católicos, estão os evangélicos, estão as religiões de matriz africana, inclusive isso que o Sidney fala da questão do preconceito é justamente por conta dessas religiões de matriz africana, né? Que, na verdade, a gente aqui não está julgando se uma é melhor que a outra, não é nada disso. A gente só está aqui colocando quais são as diferenças e os paradigmas de cada uma delas, né? Então, a gente vai ficar dentro do espiritismo. Para isso, pode falar, Sidney. Não, a gente deve falar muito sobre isso, mas essa característica, né, da gente denegrir o outro, né, ou de desqualificar o outro só porque não é embasado na doutrina kardeciana, deveria deixar de existir, né, porque é só um outro jeito de pensar a vida, né, não é menor só porque não está baseado nas obras de Kardec. Exatamente. Então, assim, onde que está escrito isso, né? Porque é importante a gente localizar dentro das obras, porque a gente fala muito sobre as obras, mas a gente às vezes não recorre, né? Onde que está escrito isso? Isso está escrito no Livro dos Espíritos, na introdução, porque daí o Kardec vai explicar todo o processo metodológico e as ideias e aquilo, o contexto também social da época, e ele é muito minucioso nisso. E aí ele designa, né, como o Alexandre falou, ele diz assim: os adeptos do espiritismo serão espíritas, justamente para ter uma diferenciação, né? Não no sentido do que é melhor, mas do sentido do que do paradigma, né? Daquilo que o espiritismo fala e daquilo que o espiritualismo, que abrange muitas e muitas outras crenças, ele trata. Então, o Kardec precisava dar um direcionamento para isso. Então, ele nomeia, serão adeptos do espiritismo os espíritas, tá? Mas até nós, como o Sidney fala, né? Quando muitas pessoas vão se apresentar como espíritas, ele já fala, eu sou kardecista. Ele não fala nem espírita, ele fala, eu sou kardecista, né? E eu acho que um pouco disso tem a ver com justamente as pessoas não compreenderem qual é a diferença, né? Então, uma coisa bem interessante que eu trouxe aqui, eu acho que para a gente discutir, é que tem muita gente que pergunta assim, né? Quando a pessoa não sabe o que é, não tem muito essa noção, né? De quais são essas doutrinas, né? Do que é o espiritismo, elas perguntam assim: você é de mesa branca? É trabalho de mesa branca? E aí eu comecei a pesquisar o que significava mesa branca. Então, eu queria perguntar para a Carla. Carla, o que está por trás desse termo mesa branca? Então, a questão da mesa, né? Então, o pessoal denomina, né? Aquilo que eles veem. Mas não tem... É o espírita, na verdade, né? O kardecista é o mesa branca. Então, o resumo é esse. Então, quando fala mesa branca, a gente já sabe que é kardecista, né? A doutrina espírita, ela tem 5 princípios básicos. Então, tem pessoas que se dizem espíritas e não acreditam nesses 5 princípios. Mas todo espírita tem que acreditar nesses 5 princípios, que é a existência de Deus, a comunicação com os espíritos, né? Pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, e tem uma outra aqui que eu não lembro. Deixa eu pegar aqui na minha cola, peraí. Porque, assim, eu já coordenei pessoas que não acreditam em reencarnação. E passa anos e anos, fala que é espírita, mas não acredita na reencarnação.
E com relação a esses 5 princípios, se você não acreditar nesses 5 princípios, você não pode ser espírita. Tem que acreditar. Então, eu sou espírita, mas eu estou lá na Câmara de Desobsessão, eu não acredito na comunicação do espírito. Então, eu não sou espírita. Né? E existem pessoas que são espiritualistas, mas elas acreditam nesses 5 princípios básicos. Então, elas são espíritas. Por isso que a gente fala que tem espírita que não é espírita e espiritualista que é espírita. Deixa eu pegar aqui a colinha, ó. Crença em Deus, crença na imortalidade da alma, crença na comunicabilidade entre os espíritos, crença na pluralidade das existências e dos mundos habitados, né? Porque também tem gente que é espiritualista, mas não acredita na individualidade, né? Na imortalidade da alma. Ela acha que quando morre ela se junta ao todo, que é o panteísmo. Então, ela não conserva o individualismo. Então, o espírita ele tem que acreditar nesses 5 princípios. Né? E se não acredita, né, tem que buscar uma filosofia que realmente tem fé, né, e que acredita. Tem a questão, é carregado de simbolismo também, né? Não é só a questão da mesa em si, que é justamente a origem, né, de todo mundo fazer a reunião em volta da mesa, mas também tem a carga de simbolismo, porque o branco é a pureza, o branco, no final das contas, acaba sendo o lado da bondade, né? Tudo que é branco é paz, esperança, bondade e tudo mais. Então tem, além do fato da mesa em si, a cor, ela carrega simbolismo, né? Então, quando alguém fala, ó, você é mesa branca, quer dizer, você é do bem. É mais ou menos como afirmar isso, né? Por outro lado, deixa só... tem essa característica também, né? A pessoa fala que é espírita porque pressupõe que ela não precisa estudar, né? Ela só acredita em algo, em uma vida pós-morte, em ressurreição, etc. e tal, mas ela não, como todo mundo é hoje, não precisa estudar, ela não precisaria ler a Bíblia, não precisaria fazer um estudo metódico, entende? Então a pessoa também fala que é espírita, como dizendo assim, eu acredito nesse tipo de coisa, mas eu não sou um estudioso, né? Não sou formal e tal, não sei o quê. O que eu acho uma pena, porque a parte educacional da coisa, ela é tão rica quanto a parte espiritual, né? Ela tem ensinamentos belíssimos que a gente, idiota que não guarda para sempre, não pratica no dia a dia. Então, vira e mexe, você tem que ir lá e ler de novo para falar assim, puxa, tá aqui, cara, faz 500 anos, 1000 anos, 2000 anos que está aqui escrito, é só seguir, né? Jesus está aqui, era só seguir aquilo ali. Só copia e cola. Mas mesmo assim a gente não tem essa inteligência. Então, gente, e o que é interessante, né, é que eu fui pesquisar realmente. O termo mesa branca, ele está associado ao fenômeno das mesas girantes, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Porque inicialmente se começou com as mesas girantes, depois, como a Carla falou muito bem, as reuniões, principalmente as reuniões que eram feitas logo no início do espiritismo, que tinha aquele toque, assim, ainda de alguma coisa até meio proibida, meio escondida, né? E as coisas aconteciam dentro de alguma casa ou de algum lugar que tinha como, assim, uma característica, já que você não tinha um templo ou alguma coisa simbólica, então a mesa branca com uma mesa com uma toalha branca para simbolizar exatamente o que o Alexandre falou. Na verdade, quando você diz assim que todo espírita é mesa branca, hoje não é. E sabe por quê que eu descobri? Que mesa branca virou uma religião, gente. Então, assim, existem pessoas que se denominam uma religião que se formou justamente dessa divisão, e são centros que possuem sessões de oração, estudo e até passe, muito parecido com o da doutrina. Mas a diferença é que na mesa branca existe uma abrangência maior de trabalhos espirituais.
Então, eles trazem outras coisas, né? A cromoterapia, cristais, coisas assim, que dentro da doutrina espírita, a gente não tem essa... não que a gente diga que isso não serve, mas que isso não se encaixa naquilo que o próprio... que a codificação diz, que a doutrina diz, dentro de uma reunião espírita. Isso não quer dizer que você não possa ter essas questões e tudo mais. Além do que, eles também fazem alguns trabalhos, como o pessoal da Umbanda, né, que faz algum tipo de... eu não vou saber explicar como funciona isso, mas eles usam exatamente questões materiais e tudo mais que não são da doutrina espírita. Então, eu fiquei bastante surpresa quando eu fui buscar isso, porque realmente algumas pessoas falam assim, não, como a gente tá se colocando aqui, nossa, a gente sabe que a diferença, tem espiritualismo, tem espiritismo, tem mesa branca, e na verdade são 3 coisas diferentes, porque hoje já se tornou uma religião, um centro de mesa branca. Então, existem grupos religiosos que se autodenominam centros de mesa branca. Então, é legal a gente também abrir a nossa capacidade aí de ver essas coisas, porque nem a gente, né, que está dentro do meio, que justamente não faz essa diferenciação para nós, é mais claro, a gente às vezes sabe, né? Então, é legal... É uma coisa que eu descobri. Agora, essa questão, né, que a Carla falou, que tem muita gente que não acredita, tá cheio de gente que vai no centro na sexta e na missa no domingo, né? Que é o que o Sidney falou da questão dos católicos, não, eu sou católico não praticante, enfim. E aí o Sidney disse que gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão. Então, Sidney, pode ficar à vontade para fazer seu comentário. Não, é isso, né? Independente da religião, doutrina ou seita que cada um escolhe, eu não sei se vocês percebem isso, mas é cada vez mais comum a pessoa falar assim, eu sou um bandista, mas eu não sou praticante. Eu sou católico, mas eu não sou praticante. Como se praticar uma religião fosse ir até o local, né? Até o templo, até a missa, até como chama, o culto. E não, né? Ter uma religião, ou simpatizar por uma religião, é necessariamente viver sobre aqueles preceitos, né? Quando a pessoa fala assim, eu sou católico não praticante, ela fala assim, então tudo bem para você cobiçar a mulher alheia, porque, afinal de contas, você é um católico não praticante. Tudo bem você matar uma outra pessoa, porque, afinal de contas, você é um católico não praticante. Né? Então, quando você diz isso, na verdade, você está dizendo que você não pratica os preceitos daquela religião, o que é uma contradição. Né? Então, frequentar o lugar, o templo, a sessão, o culto, o que quer que seja, não significa que você não pratique aquela religião. Você pode não ir ao templo, mas se você pensa como aquela religião, se você age como aquela religião, então você pratica. Exatamente. Até porque você é a sua própria igreja, né? O que você faz, as suas ações, elas dizem muito mais sobre você do que a fé que você propaga, né? Então, eu estava até conversando com uma amiga minha esses dias e ela estava dizendo para mim que ela fazia muito tempo que ela não ia à igreja, né? E que ela ficou feliz que quando ela voltou, ela também é evangélica, né? E ela falou assim que ela ficou feliz porque é como se ela sabe que ela não deixou de ser evangélica. Ela continuou e aquilo, quando ela voltou, era uma coisa como se ela nunca tivesse saído. E aí eu disse a ela, eu falei, mas porque na verdade a igreja está dentro de você. Como o Sidney falou, aquilo que você acredita, aquilo que você faz, né? Diz muito mais sobre você do que aquilo que você pensa, né? E também é uma forma das pessoas
se isentarem. Ah, eu não sou praticante, né? E como a Carlinha até colocou, que eu achei bem interessante no chat, que tem algumas religiões, alguns centros, que o Alexandre também colocou, que começam a segregar mesmo, né? E não aceitam algumas coisas, e aí eles preferem acolher outras e se autodenominarem de forma diferente, porque eles não têm como justificar o uso de determinadas coisas dentro da doutrina, né, dentro da obra do Kardec, e aí eles preferem, então, passar a ser chamado de universalista, de mesa branca, de N coisas, né, para justamente não precisar fazer essa justificativa, né, o que é uma escolha. A gente não tem que dizer se é bom ou se é ruim, né? A gente só precisa entender, como a Carla falou, que existem alguns pressupostos para você ser espírita, né? Então, e um desses pressupostos está no estudo e no entendimento da doutrina codificada por Allan Kardec, né? E eu queria falar um pouquinho para vocês, pode contar, Sidney, a historinha antes de eu começar aqui a minha parte. Esse final de semana eu estive lá no Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, em São Paulo. Não sei se vocês conhecem esse lugar, mas é muito populoso. Sempre foi um lugar muito tenso, assim. E eu morei para aqueles lados quando era criança, né? E resolvi dar uma volta lá para ver como que estão as coisas. E aí tive a curiosidade de ir na igreja para ver como que é uma igreja no meio do caos, né? Então é quase que uma ilha de silêncio. Assim. O que me deixou surpreso foi os padres. Eu não sei se eram padres exatamente, mas estavam vestidos como tal, atendendo às confissões das pessoas no pátio da igreja, por conta do Covid, né? Não pode ficar lá dentro e tal, não sei o quê, por conta do distanciamento. Então, o barulho da cidade ofuscava a confissão de cada um. Então, o padre sentou e estava atendendo do lado de fora dois padres atendendo duas pessoas e um pouco distante, assim, uma fila de pessoas esperando para se confessarem. Eu achei curioso isso, porque a igreja acabou se tornando uma ilha naquele lugar, no meio do caos, e atendendo as pessoas no pátio por conta do Covid. Achei bonito isso.